Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Então vamos agora para a nossa sexta aula, nosso curso de Angelologia. Sei que está sendo longo, tá bom? Mas é muito assunto. Falar sobre os anjos sempre exige muita exaustão para poder falar sobre o assunto, e a gente não consegue esgotar o assunto. Na última aula eu vou fazer indicações de livros para vocês conhecerem melhor, mas é um assunto muito abrangente e eu garanto que apesar dessa grande quantidade de aulas, a gente não vai conseguir esgotar de forma alguma o assunto. Então, a gente começou a nossa parte de demonologia na aula 5, estamos na aula 6, vamos continuar agora esse assunto. A natureza demoníaca. A gente falou sobre a natureza angélica, o que os anjos podem e não podem fazer, o que os anjos são e o que eles não são. E agora a gente vai falar sobre a natureza demoníaca. Lembrando que anjos e demônios são, na realidade, seres espirituais, incorpóreos, mais perfeitos que os homens, sendo que uma parte dos anjos permanece fiel a Deus e uma parte se revolta contra Deus. A parte fiel a Deus tem a visão beatífica de Deus, tem a graça de Deus, está em comunhão com Deus, e a outra não tem nada disso e se rebela contra Deus e a sua criação. Está muito claro. Os anjos fiéis estão no céu, na companhia de Deus, e os anjos infiéis estão no inferno. Mas eles são seres preternaturais, possuem a mesma natureza. Tá bom? Então vamos lá. O que são demônios? Veja, são seres pessoais e imortais que possuem inteligência e vontade, potências que a alma humana também tem. São espíritos puros, não possuem corpo ou matéria, criados bons pelo único Deus, mas que se corromperam. São infinitamente menores que Deus, mas naturalmente superiores a nós. Não ocupam lugar no espaço. Quando falamos que estão em um lugar, queremos dizer que eles estão concentrando sua ação em um lugar, pessoa, etc. Vivem em um tempo diferente do nosso, Ivo. Tá? Você vê que está muito parecido praticamente eu copio e cola do texto lá sobre os anjos, tá? Com exceção da queda. Foram criados com livre-arbítrio, mas pecaram por soberba e foram expulsos do céu. Suas escolhas são definitivas, não podem arrepender-se. Não possuem a visão beatífica de Deus e nunca a tiveram, pois revoltaram-se antes de a terem recebido. Possuem perfeito conhecimento natural, mas não possuem conhecimento sobrenatural, já que não estão em comunhão com o Criador. Parêntese aqui, lembrando, eles possuem, como os anjos, conhecimento natural perfeito, eles sabem como as moléculas interagem com as outras, o tempo, o espaço, as leis da física, as leis químicas, tudo isso eles conhecem. Mas o conhecimento sobrenatural, que só pode vir de Deus, que é sobrenatural, que é uma graça que Deus dá, eles não têm. Tá? Eles, por exemplo, não podem conhecer o futuro contingente. O que é futuro contingente? Se você fala assim, eu acho que vai chover. Pode chover, pode não chover. Tá? Você tem várias alternativas para algo ocorrer ou não. E o futuro necessário é quando você fala, por exemplo, o sol vai nascer. O sol vai nascer, você não tem que... Não existe outra opção, o sol vai nascer e acabou. Tá? Então eles possuem conhecimento natural, mas não possuem conhecimento sobrenatural. Eles não sabem qual é a vontade de Deus sobre algo. Os anjos têm esse conhecimento. São cruéis e cheios de ódio, tentam perder as almas queridas por Deus. Tá? Nada pior do que aquilo que é belo se corromper. Aquilo que é mais horroroso é aquilo que um dia foi mais belo. Né? O que os demônios não são, não foram, não são e nunca serão seres humanos. Eu estou falando sobre isso porque já houve heresias dentro da igreja, né? Não da igreja, mas dentro da igreja de algumas pessoas, de querer dizer, por exemplo, que um réprobo no inferno viraria demônio. Isso não vai acontecer. Do mesmo jeito que um bem-aventurado não vira um anjo no céu, um réprobo também não vai virar um demônio no inferno. Tá?
Não são espíritos desencarnados. Cuidado com o espiritismo, que tenta reinterpretar o evangelho dizendo que um demônio na realidade é uma pessoa que morreu cheia de ódio e tal e está desencarnado. Não é. Nunca viveram em um corpo material, não possuem corpo. Não são deuses. Tem até uma figura na internet que mostra Jesus e o demônio que fazendo uma quebra de braço. Detesto essa figura. Por quê? Está colocando os dois em pé de igualdade. O demônio não pode lutar diretamente contra Deus. Sendo criatura, só pode lutar com as criaturas de Deus. Não são emanações de Deus, que eu já falei sobre os anjos. Não é que Deus, esses seres saíram como uma necessidade de Deus, uma divindade que se desloca, como o fogo que libera aquelas partículas ali incandescentes. Não é isso. Eles foram criados por Deus. Não são divinos. O que os demônios podem ou não podem fazer? Podem fazer coisas extraordinárias conforme sua natureza angélica, preternatural, mas não sobrenaturais. Só compete a Deus, tá? Ação exclusiva de Deus. Podem mover a matéria, claro que podem. Não possuem sensações corporais da matéria, como dor, frio, calor, fome e sede. Eles não têm corpo e não têm o sentido da carne para fazer isso. Lembrando, quando eu falo o que eles podem fazer, tem que ter autorização de Deus, tá? Não podem fazer milagres, porque milagre é coisa sobrenatural. Não podem prever o futuro contingente, tá? Só o necessário. O ser humano também pode fazer isso. Não podem ler pensamentos, mas podem inspirá-los. Outra coisa, se eu continuar. O fato dos demônios não poderem conhecer o futuro não quer dizer que eles têm uma inteligência agudadíssima a ponto de conseguir perceber para onde certas coisas estão caminhando. A gente, ser humano, consegue fazer isso numa escala muitíssimo menor. Né? A gente consegue, a gente erra bastante, mas consegue. Tem gente que consegue fazer previsões econômicas e políticas com anos de antecedência. Mas sempre vai haver uma margem de erro, algo pode acontecer. Então eles também podem fazer isso. Tá? Eles não têm as nossas limitações, então têm um intelecto muito mais avançado para fazer isso. Muito mais perfeito. Não podem ler pensamentos, mas podem inspirá-los. Pensamentos só Deus conhece, porque Ele está no santuário da alma. Mas eles podem botar pensamentos na sua cabeça. Lembrando que o próprio Santo Tomás de Aquino disse que nem todo pecado vem do demônio. Nem todo pensamento ruim da sua cabeça vem do demônio. Vem da concupiscência da carne também. Não podem agir sem permissão divina. Isso é um grande consolo para a gente. Não podem arrepender-se, por isso não podem receber o perdão de Deus. O diabo nos empurra para o pecado. Lá em João capítulo 13, versículo 27. Logo que Judas engoliu o pão embebido, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Judas aí fica sob a influência terrível do demônio. Tentação. Isso é a principal forma do demônio agir. Tem gente que tem muito medo de assombração, de exorcismo, não sei o quê, mas esquece da tentação. Tem gente que faz o tempo todo caindo nas mãos do demônio e está achando a coisa mais legal do mundo. Eu tenho muito medo dessas coisas. Eu vi o caso de uma pessoa uma vez que ele estava preocupado porque havia tinha uma música que tinha uma palavra lá que diziam que era uma invocação do demônio, ao mesmo tempo estava traindo a mulher dele. Entendeu? Então ele estava preocupado com a manifestação do demônio em alguma coisa, mas ele estava vivendo num pecado gravíssimo, vivendo no adultério. Isso aí não metia medo nele, pelo contrário, ele estava aproveitando a vontade. Entendeu? Então a tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: portanto, quem pensa estar em pé, que não caia. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de suas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Isso é um grande consolo. Nós não podemos ser tentados acima de nossas forças. Está sofrendo tentação, busque misericórdia de Deus. A graça de Deus vai impedir que você caia naquele pecado. Quando a gente cai na tentação é porque a gente quis. Socorro tem, disponível. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir fortes na fé. O demônio passa o tempo todo nos tentando. Ele tem tempo de sobra para fazer isso. Tempo de sobra e paciência, todo o tempo do mundo, para poder observar. Tal qual um espião observa um castelo e tenta encontrar seus pontos fracos, eles observam aonde eles podem agir na vida da gente. Eles não têm a menor pressa em conseguir fazer isso. Tá? Não tem a menor pressa. Satanás também é chamado de o acusador.
Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus disse assim para São Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Jesus fala aqui, ó, Satanás, ele pediu, você vai pecar, você vai cair, tá? Mas eu pedi por você, para que no momento que você cair, você tenha condições de se levantar. Veja o caso de Judas. Judas caiu e não levantou. Então ele é o acusador. No Antigo Testamento ele também tem esse título, e no Novo Testamento. Então chamar Satanás de acusador não é uma mera figura de linguagem, tá? Ele acusa os homens perante Deus, dizendo assim, ó, tá aqui, ó, olha o que ele está fazendo, olha o que a humanidade faz. E Jesus fala que nós temos um advogado, que é o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 15, o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfaçam em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Satanás, ele é mentiroso, ele pode fingir ser um anjo de luz, tá? Para mostrar para você, usar até uma coisa positiva para poder atrair você para o pecado. Satanás criou as falsas religiões. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 a 22, toda religião é boa, toda religião conduz a Deus. Não é não, meu filho. Só existe um Cristo, se só Jesus, só existe um Deus único, só existe um Cristo, só há uma religião certa. Tá bom? Tá? E nós católicos, nós temos que a Igreja Católica é a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? É que contém a plenitude dos meios de salvação. Tá aqui. Não, as coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhas comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Então, pessoal, quando eu tinha falado no anterior, o demônio, ao longo da história, ele procurou se travestir de certas divindades para receber adoração nelas. Imagina ele rindo, ele vendo a pessoa para fazer um sacrifício ao sol numa pirâmide asteca, maia, e ele, na realidade, estava sacrificando a Satanás. Como resistir aos ataques do demônio? Lá em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 18. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isso é a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. São Paulo, basicamente, está falando aqui que se você quer resistir ao demônio, você precisa viver uma vida de oração e sacrifício. A igreja sempre ensinou que na espiritualidade que quando você para de avançar, você regride. Não existe, não, tá tudo bem, vou parar por aqui. Você começa a regredir. O demônio, ele se aproxima daqueles que não estão buscando os sacramentos, não estão buscando a confissão, não estão buscando a oração. Mosca não se assenta em prato quente. O poder de Satanás é limitado. Isso é um grande consolo para a gente. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Qual o poder dos demônios? Catecismo da Igreja Católica, número 395. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física para cada homem e para a sociedade, essa ação é permitida pela divina providência que com vigor e doçura
dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Bom, meus irmãos, vamos terminar nossa sexta aula sobre angelologia, agora com ênfase em demonologia, e nós continuamos a nossa sétima e última aula. Obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Reze por nós. Peço que você persevere nesse conjunto de aulas, que você não vai se arrepender. Tá bom? E conhecer a verdadeira doutrina católica sobre os anjos e os demônios. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.